em espanhol ou vai ser em portunhol isso aqui? Não, português, português. Ah, Vamos falar português. Eu posso falar português, mas é com vocês. ah, então perfeito. O Dobby fala muito bem Fala bem Espe- espanhol. é, Portunhol. el portuñol. Beleza. Então, vou começar aqui direto. Bem-vindos, Opa, bitcoinheiros e bitcoineiros. Hoje a gente tem um Bitcoinheiros. convidado especial aqui, o Juan Pablo, que é argentino, né, Juan? Você é argentino, né? Sou argentino, da cidade de Córdoba, capital. Olha Córdoba é uma só, cidade que fica bem no centro da Argentina, no norte de Buenos Aires. maravilha. Você nasceu lá, cresceu lá, mas você mora no Brasil. Isso, eu morei minha vida toda lá na Argentina e foi em 2015 que eu me mudei para cá. Eu vim para o Carnaval em 2014. Meu sonho era conhecer o Carnaval do Rio. Aí, bem, vim de férias com um amigo, aí conheci quem hoje é minha esposa e em 2015 eu me mudei para cá. Olha só, Então, isso desde foi antes ou 2015, depois de ser bitcoinheiro? não, eu virei bitcoinheiro aqui no Brasil. Eu conheci Tá Bitcoin bom. em 2000, Tá, calma, 2000. calma. Então eu quero saber, me conta essa história de Ah, bitcoinheiro e eu quero saber, para a gente começar, por que que a gente te trouxe, por que que a gente te chamou, sei. para a gente entender um pouco melhor como é que tá a situação, não do Bitcoin na Argentina, né, mas como é que as pessoas estão usando, quais são as limitações que estão sendo impostas, o que está sendo possível fazer num país que não pela primeira vez está passando por um processo de hiperinflação, né? Ou seja, entender melhor na realidade, usando a Argentina como exemplo, como é que o Bitcoin surge como uma alternativa e de que forma também o governo consegue complicar essa alternativa, que é uma forma dos argentinos poderem ter mais liberdade, né? Mas então me conta primeiro, você cresceu na Argentina, em Córdoba, veio para o Brasil, se apaixonou, casou e depois conheceu o Bitcoin. Então começa por aí e depois você fala da Argentina. Beleza, beleza. Primeiro, quero agradecer o convite a vocês, porque é uma honra para mim participar desse canal, que desde que me mudei para cá eu conheci Bitcoin, aprendi muito sobre Bitcoin, né, nesse canal, Bitcoinheiros. Eu acho que é o melhor lugar disparado para aprender sobre Bitcoin em português, então muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Obrigado a você pelo teu tempo. nice. É a coisa mais Vamos escassa lá. que a gente tem. Oi? Obrigado a você pelo teu tempo, que é a coisa mais Ah, escassa que você tem. pois é, não, não, mas é uma honra séria. Então vamos lá, eu me mudei para cá, como eu falei, em 2015, depois de ter conhecido quem hoje é minha esposa, né? É, Aí nessa primeira época que eu morava aqui no Rio, enquanto a gente se arrumava, que eu estava procurando trabalho, eu tinha um tempo disponível, né? Então eu comecei a assistir vídeo do YouTube. Tem um amigo que tinha me falado sobre Bitcoin lá por 2014, 2015. Acho que é história que se repete, né? Sempre tem alguém que fala sobre Bitcoin para você e você acha, ah, isso não presta, é só uma moedinha, é algum projeto que vai morrer. E primeiro me tornei libertário aqui no Brasil. Eu comecei a assistir vídeos, achei um canal, conheci através do Rafael Lima, né? Eu conheci o canal do Rafael Lima, comecei a assistir uns vídeos, achei a ideia interessante. Depois do Rafael Lima, conheci o Ancapsu. Aí meio como que fui virando libertário, comecei a gostar dessas ideias. Foi virando ou Depois se conheci o descobriu libertário? Oi? Foi virando ou se descobriu libertário? Foi Fui convencido virando, pelas não, ideias que você foi escutando ou você... exato. Eu não vou lembrar, não vou lembrar exatamente como foi essa transição, mas eu comecei a escutar essas ideias sobre o libertarianismo, e falei, cara, isso é bacana. Aí comecei a virar libertário aqui no Brasil, né? E, e acho que são duas coisas que vão juntas, né? Ou você conhece Bitcoin e vira libertário, ou você vira libertário e conhece Bitcoin. Não tem outro caminho, né? Então, o meu caminho foi primeiro eu virei libertário e logo depois conheci o Bitcoin através do Ancapsu, conheci o canal do Dob, né? Conheci o Bitcoinheiros, e aí que fui aprendendo, isso foi lá por 2016, início de 2016, né? É, Aí conheci, bem, aí fui aprendendo cada vez mais e, mano, foi assim que me
fiquei apaixonado pela tecnologia, comecei a estudar mais a fundo, comecei a participar de grupos no Discord, e dentro do mesmo Visão Libertária, participei no canal em espanhol, lá traduzindo vídeos, e foi uma coisa que não parou. Até agora eu sou apaixonado pelo Bitcoin, estudo, sou um saco para minha família, meus amigos, só falo de Bitcoin. E A até gente hoje que eu entende. estou estudando cada vez mais, eu me apaixonei pela tecnologia, realmente. É interessante como às vezes a pessoa precisa ir para o Brasil para virar libertário, né? Não é? E olha que a Argentina tem motivo A para ser Argentina não foi o libertária, né? suficiente. A Argentina não falta motivo, mas é que de repente ele ainda tinha esperança, né? No Brasil, um lugar diferente, aí chegando aí era meio. E é real, acho que libertarianismo, muita gente se conecta porque simplesmente sempre foi, né, libertária, sempre atuou de maneira libertária e simplesmente encontrou que existe um nome para isso, existe uma comunidade aí, digamos, existem teóricos disso, mas muita gente é libertária por natureza, né? Acho que é Por isso mesmo. natural ser libertário. Isso Ah, é não. exato, né? É como que quando você descobre essas ideias, é como que tira uma tampa do teu solo. Eu falei, cara, era isso mesmo, sempre foi assim, só que realmente não conhecia. E, bem, lá na Argentina a gente é educado, né, sobre esse Estado esquerdista que vem da história argentina, né? Então é muito difícil você ter acesso a essas ideias, e foi aqui como que eu comecei a descobrir, foi bem interessante. Depois que Mas você. Desculpa te interromper. Depois que você. não, Você não, quer falar, Alan? não, pode falar, pode falar. Não, não, eu tô só tentando arrumar meu Ah, screen aqui. depois que você descobriu o Ancapsu e os bitcoinheiros, enfim, você consegue identificar ou tem alguém, algum youtuber libertário, bitcoinheiro na Argentina que você chega a acompanhar também, que tem certa influência, que fala dessas ideias? Então, tem um personagem que ultimamente entrou muito na mídia tradicional, que é algo muito interessante, que se chama Javier Milei. Com certeza vocês já escutaram dele. É um político que agora é legislador. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo, é o lema dele. É muito interessante que Javier Milei, ele há 3, 4 anos atrás, até um pouquinho mais, desde 2017, 2018, ele era convidado nos programas da mídia tradicional para ser um palhaço, basicamente, porque ele era doidão, ele começava a berrar de um jeito, entrava numa discussão muito forte, né? E ele era o palhaço nesses programas de panelista, sabe? Que levam um monte de convidado, viveram uma bagunça, isso. Bem, Javier Milei era o doidão que falava mal do Estado, que falava que imposto é roubo, que todas as verdades, né? Que hoje a gente sabe que são verdades, mas ele foi um doidão. E de 2, 3 anos para cá, a galera começou a olhar para ele de um jeito, de outro ponto de vista, né? O cara começou a impor as suas ideias e começou a atrair muito o povo mais novo. Começou a levar as ideias da liberdade desde outra ótica. Acho que ele pegou algum pessoal de marketing legal que falou, cara, é por esse lado aqui, você para de ser doidão, para de berrar. E assim que o cara começou a ganhar muito afeto dentro da população argentina, até que nas últimas eleições ele se apresentou com um partido e ele ganhou nas legislativas de lá, e hoje ele acho que é legislador, deputado nacional ele é. E ele é um sério candidato para ano que vem se candidatar para presidente. E nas pesquisas agora, ele já está como terceira força definitiva. Depois do Juntos por el Cambio, que é o partido de Macri lá, e depois de Cristina Kirchner, né? Então, e sabem como que são as pesquisas, né? É estatística. Mas eu acho que tem sérias possibilidades dele virar presidente da Argentina, sim. Então, eu acho que ele é um libertário raiz, que eu sigo muito lá, que eu gosto, é um cara muito intelectual, ele sabe muito, conhece muito, passa as ideias da liberdade de uma forma muito interessante. Então, é uma pessoa que eu sigo muito. Junto com ele, e acho que graças ao crescimento do YouTube, apareceram muitos personagens liberais. Não falaria que são libertários, mas o movimento liberal está tomando uma forma muito interessante na Argentina. E está gerando muitos adeptos.
e foi acompanhado ao péssimo governo que a gente teve desde os últimos dois governos de Cristina, o governo de Macri, que foi horrível, e agora com Alberto Fernandes, que é uma bagunça, literal, né? Então, tudo isso foi levando a que o movimento liberal comece a surgir de uma forma muito mais forte na Argentina. Que interessante, hein, esse movimento. Já pensou? Mas é difícil, né? Uma briga bem difícil dele ganhar. Muito difícil. Como é Cara, que eles eu vão acho do muito extrema difícil esquerda porque pro libertário de uma vez, sem Seria. escalas? eu nunca teria imaginado que a gente ia ter no Senado Nacional alguém falando que imposto é roubo, falando mal dos políticos, desde dentro, né? Mas está acontecendo. Eu sempre falo para todo mundo, eu sou uma pessoa, porque eu moro aqui no Brasil e toda pessoa que me vê só escuta as notícias que chegam pela mídia e todo mundo acha que a Argentina está caindo aos pedaços, que você vai lá e só é deserto. E não é assim. Tá, então É, calma, eu quero saber Hipster, né? disso. Mas antes de tá, falar tá. disso, Juan, é, o que que seria legal você falar, num breve resumo, não é para você dar uma aula de história, sobre a história da hiperinflação na Argentina, esse não é o objetivo, tá? Mas só para Entendi. situar o pessoal, por que que é interessante ter um argentino falando sobre Bitcoin para brasileiros, como você faria uma breve linha histórica aí, resumida, superficial, sobre a história da hiperinflação na Argentina, porque É, do peso, a história do peso, né, digamos, da moeda argentina. Quantas vezes ela desvalorizou demais? Já teve alguns episódios, né, nos últimos 30 anos, são vários, não é que nem no Brasil que foi sistêmico por um tempo e depois o plano real estabilizou, os planos argentinos, mas é uma perda constante leve, né? Não é algo brusco, como aconteceu já algumas vezes na sim, Argentina. é um vazamento, não um tsunami. São vários Exato. tsunamis. E o povo, sei lá, parece que o povo já está acostumado, né? Não sei. Como é que é? O Sim, pessoal, a gente tem a impressão que é muito comum na Argentina. exato. E por que que essa pergunta é importante? Porque uma coisa é você dizer, puxa, por que que ainda tantos americanos não entenderam o Bitcoin? Ou por que em países da Europa, muitos países ainda muita gente não entendeu o Bitcoin? Isso é uma coisa, né? Ou até mesmo no Brasil, como o Dov falou, que tivemos casos de hiperinflação, mas, ok, bem ou mal, depois de um período, isso foi. Nos últimos 30 anos está controlado. Não, 30 não, é menos, 20 e poucos anos. Tá controlado, mas está constante, mas num ritmo Demolição, mais leve. demolição Agora, controlada. você fala assim, fico surpreso que agora, né, estamos em 2022, tem um cara falando que imposto é roubo dentro do Estado, dentro do governo argentino. Ou seja, só agora, quantas vezes a Argentina precisou se traumatizar, chegar no fundo do poço, para que agora você fale, nossa, nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Então é importante, isso para mim é curioso, né? Ou seja, como é que alguém que se foi traumatizado tantas vezes pelo mesmo tema, né? Ainda hoje não consegue entender ou enxergar a, as vantagens de uma ferramenta como o Bitcoin, né? E será que foi a internet que possibilitou a abertura da cabeça nesse nível para sair do Fernandes e talvez direto para o Milei? Não, sem Com dúvidas certeza. que a internet e a descentralização da informação possibilitou que as ideias da liberdade cheguem nessas pessoas, sobretudo nas pessoas mais novas, e até não tão novas, mas sem dúvidas que a internet possibilitou isso. Eu não vou lembrar exatamente toda a linha histórica da moeda argentina. Eu tenho 36 anos hoje e eu não vivi uma hiperinflação na Argentina. Agora que eu estou vivendo pela primeira vez um nível de inflação tão alto como que a gente tem hoje, que hoje em dia a Argentina tem uma inflação anualizada mais ou menos entre 100 e 150%. Mas a história, pelo que eu estudei da história brasileira, o que eu escutei da história brasileira monetária e a história argentina são muito similares. A Argentina já entrou no último século, tendo um PIB per capita maior
do que o dos Estados Unidos. A Argentina foi o país mais rico do mundo no início do século. Então, a gente pensar que em 100 anos, hoje em dia estamos 90 no câmbio oficial e entre 120 e 130 no câmbio paralelo, no ranking, na verdade. Então, você pensar que em 100 anos um país ter essa decadência é muito grave. É, é muito triste, né? Eu, como argentino, eu sinto muito triste, porque eu amo a Argentina. Eu, como eu falei, sou otimista com a Argentina no longo prazo, porque estou vendo esse movimento. Eu, morando fora, consigo ter olhar de uma forma diferente do que as pessoas que estão morando lá. Eu falo com meus amigos e eles não do mesmo jeito que eu vejo morando fora. Então, como eu falei, a história Peraí, me fala um monetária é pouco muito dessa similar. visão. Qual que é essa diferença? Desculpa, qual que é a diferença da visão como você vê e os teus amigos que estão lá? Porque é interessante isso. Porque não é só meus amigos. Quando eu morei lá, eu também não conseguia ter essa visão desse câmbio na cabeça das pessoas. Eu estou sentindo agora, desde fora, através dos canais do YouTube, como está aumentando, como está mudando a cabeça na questão das ideias da liberdade. Como que cada dia tem mais pessoas apoiando esse tipo de ideias e entendendo que o Estado nunca foi a solução, o Estado é o problema. E que todo problema monetário que possa ter na Argentina é a causa do Estado e do gasto estatal e do aumento do tamanho do Estado. Então, isso eu acho que eu comecei a olhar com muita mais clareza desde que me mudei para cá. Que eu consegui, sei lá, quando eu me mudei para cá em 2014, o Brasil estava numa situação muito melhor do que a Argentina nessa época, então e junto com esse câmbio do meu pensamento, eu acho que isso clareou muito minha visão sobre o que aconteceu na Argentina no passado. Então, como eu estava falando, a história monetária é muito similar. A Argentina já tirou uns 13 zeros da moeda em 5 signos monetários diferentes, muito parecido com o que aconteceu com o Brasil. É, e a inflação é um problema na Argentina desde que eu me entendo por gente. Como eu falei, a última hiperinflação que a gente teve foi em 1980, que foi a hiperinflação de Alfonsín, do presidente Alfonsín, que foi quando a gente teve nosso plano real, que foi a convertibilidade, com o governo de Menem, que junto com o ministro Caballo, que eles colocaram a convertibilidade de 1 a 1 com o dólar, né? Esse foi o nosso plano real, que durante 10 anos a gente de ter uma hiperinflação de 1.500%, essa hiperinflação, se não lembro mal, foi em 1988. Em 2 anos, perdão, em 3 anos, a Argentina tinha a menor inflação do mundo nessa época. Chegou a menos de 2%, com a convertibilidade. E foi um plano real que durou um pouco menos o nosso, porque durou até praticamente uma década, foi até 2001, que foi quando a gente perdeu a convertibilidade com o governo de La Rúa, que com certeza vocês lembram, que ele fugiu de helicóptero da Casa Rosada, que a gente passou a ter 5 presidentes em uma semana, foi uma loucura. E aí que começou a debacle, né? Cara, eu fico até arrepiado. Não é? É para ficar mesmo. 2002, aí ele perdeu a paridade e passou assim poucos 2003, meses. Dove. 2003 foi que perdeu a paridade. Aí o Bom, eu tô peso. vendo no Bem, que gráfico aí aqui, teve o. Não sei se você já escutou. mas tudo bem. Desculpa. Não, eu tô vendo no gráfico do dólar com o peso argentino e aí ele tá mostrando. Pode ser que esse gráfico não seja muito. Enfim. Tá Diz falando outra 2002 coisa? aqui. Entre fevereiro e julho de 2002, ele subiu 4 vezes. Aí foi estabilizando, parou 3, aí voltou 4, e aí só Desculpa. Não, eu falei errado. Foi em 2001. Foi em 2001, que foi o Corralito, 2001. Tá corralito. certo, tá certo. Foi isso mesmo. Foi em Em 2001 que 2002 teve foi quando quebrou a paridade do dólar. Isso mesmo. Que aí que teve Início de 2002 até julho. Isso, que aí foi quando teve o Peraí, fala do famoso. Curralito. Nem todo mundo sabe o que, o que foi o Curralito e isso tem tudo a ver com o Bitcoin, né? E o porquê do Bitcoin. Só É pra gente fechar entender. o gadito. Cerrar el Exatamente. gadito. No curalito. Entonces, el corralito, como foi chamado na Argentina, foi um plano econômico do governo,
Até então, como eu falei, a gente tinha paridade de 1 a 1 com o dólar. Então, as pessoas tinham dólares nas suas contas bancárias. Eles tinham depósitos feitos em dólares, na verdade eram pesos, mas que tinham o mesmo valor do dólar. Nessa época, o governo estava sem dinheiro, precisava de ter liquidez nos seus cofres, e o governo simplesmente falou que ele proibiu as pessoas de sacarem seu dinheiro dos bancos, e simplesmente quando ele abriu novamente para as pessoas tirarem seu próprio dinheiro, a paridade já não era de 1 a 1, era de 3 a 1. Então as pessoas perderam 60% do seu valor, do seu poder de compra, porque eles tem uma frase famosa do ministro da Economia lá quando foi formado o Corralito, falou: podem ficar tranquilos que quem depositou dólar recebirá dólar. Isso nunca foi verdade, porque as pessoas, quando tentaram tirar seus dólares, eles tiraram seus pesos, mas com uma paridade de 1 a 3. Então eles perderam 60% do seu poder de compra, né, com dólar. Esse foi o famoso Corralito da Argentina. Só para A partir deixar, só para daí, reiterar, se não ficou claro para quem está escutando, né? Ou seja, esse é o problema de você confiar em terceiros, né? Você deixar no banco, ou você deixar seu Bitcoin numa exchange, por mais que haja uma promessa de que eles vão te entregar os BTCs, sempre é um IOU, sempre é uma promessa de que eles vão te entregar BTCs. Você nunca, se você não tem a sua chave privada, você nunca tem a garantia de que esse terceiro por mais credibilidade e reputação que você acha que ele possa ter, que ele vai te entregar aquilo que ele disse que vai entregar, por dois motivos, alguns motivos, pode ser porque ele, naquele momento, não vai ter para te entregar, né? Não vai ter, porque ele quebrou, ele não vai ter ele não tinha os bitcoins que ele dizia ter, ou até por uma restrição do governo, né? Que o governo diga, não, você não pode mais entregar os BTCs ficam com o governo, ou enfim, a gente vai dar um fim, qualquer que seja o fim, e você vai entregar reais para esses correntistas. E é interessante ver essa situação específica na Argentina, porque a gente poderia pensar que, claro, no Brasil, muita gente pode ficar confusa, porque você não pode ter uma conta em dólares no Brasil, né? Isso não é comum, ninguém tem conta em dólares no Brasil. E na Argentina você pode ter uma conta em dólares, ou seja, em tese, seria uma baita de uma ferramenta para você se proteger de uma hiperinflação, né? No mínimo, ou seja, você só sofrer com a inflação que o dólar americano está sofrendo, mas tudo bem. Por ser a moeda de reserva mundial, você ainda está sofrendo o menor dos problemas, né? O argentino já estava dolarizado. Muitos argentinos, classe média, média alta, já estavam dolarizados. Quem se ferra é sempre a população mais humilde, né? Nesse caso. Mas o argentino médio, assim, que tem negócio, que, né, se preocupa, empreendedor, ele já sabe que ele tem que estar dolarizado, né? E mesmo esse cara que se precaveu dessa forma, se ferrou porque, né, o banco não cumpriu aí com o seu, né? Não, e a economia argentina está dolarizada desde antes da convertibilidade. Tipo, o argentino, desde que eu me entendo por gente que poupa em dólar, a convertibilidade veio como uma falsa sensação de que você estava tranquilo tendo pesos na sua conta. Durou pouco, logicamente, mas desde que eu me entendo por gente, que eu escutava os meus pais, meus tios, as pessoas mais velhas, sempre poupando em dólar. Ninguém era doido o suficiente para poupar em pesos. A Argentina hoje tem um problema que é a falta de dólar. Na verdade, não é a falta de dólar, é o sobrante de pesos que tem na economia. Mas a Argentina tem muito, muito dólar. O problema é que não está dentro do sistema. As pessoas ainda guardam embaixo do colchão, em cofres de segurança. Tem muitas empresas privadas que vendem serviços de cofres de segurança. Minha esposa, quando foi para Talvez a Argentina ainda seja o país mais rico do mundo e ninguém sabe, porque está tudo escondido. Ninguém sabe ainda, né? Porque está tudo guardado. Infelizmente é assim. Tá tudo no Blue. Como é que é? Tem várias cotações, né, do dólar aí. Tem tipo umas 15, sei lá, não é tanto. A Argentina tem quase 15 cotações. 15 mesmo? Nossa. É bizarro, é bizarro. Loucura. Mas a mais... Vocês sabem se esse episódio do Corralito que foi o que prejudicou o Michael Saylor? Não sei se vocês escutaram já ele falando que ele já teve negócios na Argentina e acho que ele foi desvalorizado de 90% no que ele tinha lá. 10 milhões de dólares. Tirar $1 milhão de dólares. Foi sim, foi nessa. O Michael foi nesse episódio, então. Investimento lá. Traumatizou o cara completamente essa história.
Imagina, foi a mesma coisa, eu faço um comparativo muito similar com o que aconteceu com o Collor aqui no Brasil. Teve pessoas que se suicidaram, teve pessoas que perderam toda a poupança da vida inteira delas. Tem até um filme muito engraçado que acho que está com legendas em português que vou procurar saber. Agora se fugiu, mas já vou procurar saber para indicar. É, mas foi realmente muito triste para as pessoas. A poupança de uma família foi embora assim, entendeu? Foi muito triste. E É vocês Nove pensam Rainhas, que não é? isso foi em 2000? Oi? O filme que você ia recomendar, Nove Rainhas. Não, não, Nove Reinas, né? Não, não, mas Tem um Brian Não, tem um, Cranston que acho que rola você vai esse filme. falar, acho que você vai falar é o do Giles, não é? algo de Esse, los Hilles. tontos, Odisea de los tontos, la é, Odisea de los a tontos, ese Odisseia de, filme. a Odisseia de los Giles, Quero ver. exato, a Odisseia dos Tontos. É, esse filme trata exatamente de umas pessoas que depositaram dinheiro uma semana antes no Corralito e eles se ferraram, mas eles descobrem um esquema. É muito interessante para assistir, porque conta certinho como que foi a linha, o timeline É Odisseia tragicômico, é dos Tons. tragicômico. tragicômico. E é engraçado, né? Ah, é Porque novo. É um filme novo, é um filme 2019. novo, 2019, uma coisa assim. Então Ó, é uma boa indicação para quem quiser entender como aconteceu a história, né, nessa época. Deixa o link lá embaixo da descrição depois. Boa, boa. É, desculpa, me perdi. Mas, enfim, isso foi em 2001. Pensem que a gente saiu da convertibilidade em 2001 e o peso acho que estava 1 a 3 com o dólar. A gente está em 2022. Hoje o dólar, mês passado, chegou a 130. bater 340. Ah, é 130 é o oficial, né? Eu tô vendo aqui o oficial, né? Não, é 340 é oficial. o que. E tem isso, né? O oficial é bem mais baixo que O o. oficial é bem mais. É Tá- ridículo. É muito difícil para uma pessoa que não é argentina entender a economia argentina, porque sabe, as primeiras vezes que eu ia com minha esposa lá, tem muitas coisas da economia que ainda estão cotadas no dólar oficial, que é o dólar que você vê no Google. Você coloca peso argentino, o Google vai te dar a cotação oficial. Mas é mentira. Se você leva dólar daqui, você troca esse dólar na rua, nas famosas cuevas, que a gente chama, a gente chama de cueva, arbolito, são pessoas que vendem o dólar paralelo, dólar blue, como a gente chama, e é mais do dobro. Sempre teve uma diferença ainda, 30%, 40% do dólar oficial e o dólar paralelo. Hoje já está mais do dobro. Hoje o dólar oficial está 120, 130, e o dólar paralelo está 300, 320, chegou a 350 mês passado. Esse é o dólar livre, né? Que a gente chama dólar livre, que é ilegal, mas todas as pessoas usam. É o dólar que a gente usa. É, e o governo não quer. É muito difícil entender a cabeça do governante argentino, porque eles nunca liberam esse dólar, porque eles sabem que a cotação simples, fácil, é a do dólar livre, né? Que é o dólar que todo mundo consegue usar. O que acontecia no início? As pessoas, se você passava dólar, fazer uma compra no exterior, por exemplo, com cartão de crédito, o cartão de crédito usava a cotação oficial. Então as pessoas saíam no exterior e compravam tudo com cartão de crédito porque pagavam 50% mais barato, entendeu? Aí que o governo fez? Colocou imposto, o imposto chamado imposto país, de 35%. Ninguém sabe o que é esse imposto. Fora isso, eles cobram mais um imposto de 35% também. Então a gente tem agora um dólar tarjeta, que a gente chama, que é um dólar cartão, que é a cotação oficial, mais o 30%, mais o 35%, que aí chega perto dos 280, que é o dólar livre, né? É uma loucura completa. É uma Fora ginástica isso, mental absurda, né? A absurdo, absurdo. descoberta de Fora isso, a gente tem preço bem a... complicada, Todos né? os dias. Não, Não, mas é é. ilógico. De certa Mês forma, passado eu é viajei para a bem. Argentina com minha esposa e a minha cunhada mora na Europa também. Eles não conseguiam entender. É difícil explicar para as pessoas. Né? Fala, cara, não usem o cartão. Porque se você usa, o brasileiro vai lá e usa o cartão, é o contrário, você vai pagar o dobro das coisas. Porque se você passa o cartão brasileiro na Argentina,
fora que você vai pagar IOF aqui, o cartão também não usa a cotação oficial. Então É você uma paga o porcaria. dobro do preço das coisas, É. entendeu? É muito doido, é muito doido. Fora isso, a gente tem o dólar soja, o dólar que usa o campo, que é o dólar do agro, né? As pessoas que trabalham com agro lá, se eles se importam, pensa a situação do cara que trabalha com agro, porque o agro é o pulmão da Loucura. Argentina, é o coração da Argentina, é o agro. É a maior produção, maior produto que tem a Argentina é o agro, não é verdade? Bem, o produtor, todos os insumos que ele precisa são todos importados. Ele não consegue comprar, o importador vende para ele na cotização do dólar paralelo. Mas ele, quando ele exporta o grão que ele produziu, o governo recebe os dólares do exterior, mas paga para ele na cotação oficial, menos os impostos. Então, o dólar que o cara recebe, ele compra os insumos a $1 a 300, e o dólar que ele recebe é menos de 100, acho que é 80. Uma loucura. Então, é incrível. A situação argentina é realmente complicada hoje. Tá bem complicada. E está gerando É, uma situação social lá agora, porque justamente os produtores eles não querem exportar. Eles têm um monte de galpões cheios de grãos que eles não querem exportar porque não podem. Eles perdem dinheiro. Então, eles produzem e guardam. Aí a esquerda de lá está pressionando eles para eles obrigarem os produtores a exportar os produtos para que entre dólar na Argentina. E dessa forma eles conseguir mexer um pouco na economia. É Eu me complicado. sinto, você falando, eu me sinto no livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, assim, É completamente exatamente isso. É mas, inacreditável. mas isso, no fim das contas, peraí, é o Estado tirando aí um corte de 50%, não, sei lá, 70, 80% nessa brincadeira. É, né? Basicamente é um É roubo de quase isso. 80% da É produção 70%. O produtor perde 70% da sua produção só para o Estado. nessa brincadeira, nesse jogo de taxa Nacionalização, diferente. isso, né? Com outro nome. Não, e é louco É, porque o índice é tão fora da realidade, né, que ninguém utiliza ele na prática, o cidadão. Então ele meio que estimula um mercado que paralelo, uma é descoberta de interessante preço só para o real, né? governo. Como Não, é que mas é? Para ele você ter estimula meio que uma descoberta de preço real na praça, né? Porque não tem uma fonte oficial, digamos. A fonte oficial não é confiável. Então ninguém confia. Fonte Então você tem oficial nunca é todas essas. confiável. Nunca é Ah, não, sim. confiável. A Mas descoberta tem de preço casos sempre é no que mercado. não no caso dessa moeda nacional, tal, às vezes tem manipulação, tal, tem uma, ou não, sempre tá, pô, a gente tá vendo aqui, tá Tem baita de manipulação, uma não é real. manipulação. Se tem manipulação, não é real. Não, sim, mas então, por isso que ninguém usa ela, ninguém segue ela, né, esse Não, é que preço ninguém pode oficial. usar. Não existe, esse preço oficial é uma ilusão, né, tipo, enfim. Eu não entendo qual é a lógica. Tipo, Eu não bom, entendo quer como é que dizer, não, eu não ainda entendo não como o pessoal não se intermediarizou ainda. revolta, né? Exato, como o pessoal ainda não tá usando o Bitcoin para sair disso aí. Não, então, a gente vai chegar lá. O pessoal não se revolta. Quando foi com Macri, eles se revoltaram. O que acontece? O Estado compra através do assistencialismo, através do populismo, compra as pessoas que geralmente são as pessoas que se revoltam. E isso é uma das coisas que eu vejo que está mudando agora. As pessoas de classe mais baixa, as pessoas mais pobres, eles estão se revoltando também contra o Estado, que isso não acontecia, porque Macri foi tirado praticamente do governo por muito menos do que está acontecendo agora. Eu não quero falar muito de política porque não é o, Sim. o intuito do canal, né? Mas as pessoas sim se revoltam. Só que a classe média, que é a mais prejudicada, né, em tudo isso, é, são as pessoas que não são revoltosas, para falar de algum jeito, não é Que verdade? se vira. Não, mas então, Exato. ela se revolta com saindo do sistema, né? Acho que é uma forma de se revoltar sem ser violento, tá? Você ir dando opt-out aí com o Bitcoin, né? Tá Sim, sim. usando a Quero porta. escutar outro exemplo que conta muito bem como que foi como que as empresas e as pessoas são prejudicadas com isso. Até o futebol está na Argentina, que o futebol é o esporte mais famoso do país. Teve um caso muito famoso agora do River, conhece o time River Plate da Argentina?
Eles vendem um jogador muito. O jogador estrela deles vendem para o Manchester City, da Inglaterra. O Manchester City pagou 20 milhões de dólares para o River. Esses 20 milhões entraram na Argentina um em cima do outro. Mas quem pega esses 20 milhões é o Estado. O Estado pega esses 20 milhões, entrega para River em pesos ao câmbio oficial. 120. Toma, River, aí seu dinheiro. O River precisa comprar outro jogador, que comprou um paraguaio, sei lá agora. Mas quando ele tentou comprar o jogador, o governo falou: não tem dólares para você. Se você quer dólar, você vai ter que sair na praça e comprar dólar a 300. Aí o River, imagina o prejuízo do time. E dessa forma que até o futebol argentino está cada vez pior. Antigamente, o jogador argentino só saía da Argentina se era para jogar na Europa. Agora, o jogador argentino ele vem para o Brasil, vai para o México, vai para os Estados Unidos, vai para a China. O cara só quer sair da Argentina. Aí o futebol argentino é horrível hoje em dia. Esse aí tem outro exemplo de como o Estado usa. Acho que não tem nada mais polêmico que você possa falar hoje, além os Não argentinos vão é? cair matando em cima de você. Você dizer que o futebol argentino tá horrível. Mas é isso. É bom para o Estado ter essa loucura Roubar é cambial. bom Ele mesmo. se beneficia. Ele se financia com isso. A impressão monetária que tem na Argentina hoje é bizarra, mas é tudo para cobrir o déficit que o mesmo Estado gera, né? Pelo tamanho dele. Então, a nota mais alta que a gente tem hoje em dia é de 1.000 pesos. Fazendo no dólar oficial, são 3 euros, 3 dólares. É a nota mais alta que a gente tem. Você não compra nada. Entendeu? Uau, É complicado. que duro. Então eu escutei relatos de pessoal andando, chegando na Argentina e fazendo câmbio e andando com, Roubos de dinheiro. tipo Não Venezuela, é? assim. É. O que a gente, exato, no caminho. Acho que daqui a pouco a gente vai ver argentinos sendo contratados com um contrato em BTC. Eu já vi Tá, calma. alguns. E aí chega o BTC. Vamos falar de BTC, Juan. Vamos pro Bitcoin, vamos só Bitcoin. Vamos falar de Pode Bitcoin ser. agora, que é mais interessante, né? Ou seja, Então, é legal entender, claro, a parte que, enfim, que o Bitcoin é a alternativa perfeita para essa situação, etc. Ok, a gente pode até falar, mas Argentina é vamos um chover no solo molhado. perfeito pro Bitcoin. Tem um sim, sim, solo. sem Agora, dúvida. quais são as barreiras, de que forma as pessoas estão conseguindo driblar as barreiras colocadas pelo governo para quem quer se bitcoinizar e em que pé está o nível de discussão também? Seus amigos falam do tema, não falam do tema, ignoram quando você fala, tudo isso eu queria entender, assim, a realidade das pessoas, de entendimento, e aí quem entendeu consegue comprar? Onde compra? Não, Porque é que não. nem o dólar, né? Ou seja, o dólar hoje na Argentina, você pode ter conta em dólar, mas tem limites, né, que você pode comprar de dólar. Como esse caso que você falou do River, né? Eles queriam Não, comprar então, dólar, mas a gente chama de cepo, né? O governo que colocou com cepo cambiário. Esse dólar oficial que aparece no Google, ninguém consegue comprar. Você tem que cumprir uma série de exigências para conseguir comprar esse dólar, que é muito difícil. Acho que só 6, 7% da população argentina tem acesso a esse dólar. E você tem um limite de US$ 200 mensais. ou E seja, desconta também, tipo, se você paga Netflix no seu cartão de crédito, é descontado dessa cota de US$ 200, entendeu? Então, tem um monte de exigências que você tem que cumprir, que ninguém consegue cumprir. Desculpa. O não, gato. deixa ele participar, tadinho. Oi? Deixa ele participar, não precisa tirar o Pode gato. Não, deixar ele, ele. ele sempre fica em frente da câmera. É esse o gato Claro. bitcoinheiro que a gente tem aqui. Mas, então, eu acho que a primeira barreira que o argentino tem é a barreira cultural. Porque a vantagem de ter um governo tão ineficiente como o governo argentino, que eles não conseguem controlar. Eu acho que é muito mais perigoso um governo que funciona do que um governo que não funciona. Então, o governo Sempre. argentino 100%. não tem muita barreira governamental para você comprar Bitcoin. Não existe. O argentino que quer comprar Bitcoin, vai comprar. Lógico, vai comprar na cotação do dólar paralelo. Mas se é algo que está crescendo muito, mas
muito devagar, muito mais Mas devagar. compra por onde? Por BISC? Por... Não, não, né? A maioria das pessoas estão comprando ou por P2P ou por exchange. Tipo, o Binance está muito forte lá. De um tempo para cá, deixa eu falar, 3 anos para cá, tem muitas empresas cripto que estão nascendo na Argentina. Tem exchanges argentinas que nasceram lá e cresceram muito. A mais famosa foi Ripio, que chegou aqui no Brasil. Foi comprada pela... Não lembro se foi o Mercado Bitcoin que comprou ela, não lembro. Aceita Então tem peso. muita... Dá para Sim, sim, comprar acertam peso, tranquilo. você depositava pesos, tem Bytex, que funciona há muito tempo. É, então, e o Mas governo uma canetada não pode destruir essas exchanges de uma só vez. tentaram, mas não conseguiram, sabe? Eu sei que tentaram, o governo tentou. Uma coisa muito parecida com aqui, tipo, o governo que o único que pode fazer é pedir para as empresas reportarem quem está comprando e quem não. Eles estão fazendo isso? Que nem no Então, Brasil? então, isso estão Então, fazendo. Por ok. isso que as pessoas, da mesma forma, o mercado mais forte que tem lá é o das famosas cuevas que eu falei, as cuevas que vendem dólar paralelo, também vendem Bitcoin. É, só que uma coisa que eu sinto, eu até falei esses dias antes de vir falar aqui com vocês, eu queria confirmar uma coisa que eu sentia muito daqui, que as pessoas não compram Bitcoin, as pessoas compram muita moeda estável, tipo o SDT, o SDC. O mercado mais forte que tem na Argentina hoje em dia é o SDT. Eu Hum. entendo que isso é É que é pela tipo, mesma é mais barreira. um tipo de dólar. É tipo o dólar Blue, tem o dólar Exato, Coinbase, tem o dólar É bem exato. mais barato do que o USDC. dólar paralelo. Eu acho que é um pouco como foi a cultura argentina. A cultura argentina sempre foi dolarizada. Então, as pessoas entendem, conhecem o que é o BTC, mas eles preferem fugir da volatilidade e vão para o USDT. Ou usam o USDT Liquidez, né? como meio para Bitcoin. Não é que Uhum. você vai chegar no cara e falar, me dá Bitcoin, toma pesos, me dá Bitcoin. Não, eles compram o STT e depois eles trocam por Bitcoin em alguma exchange. Ou aceita, né? Ou pode até Tem dois aceitar. P2P Aceita o SDT na loja, no quiosco e ou no, exato, na porque troca é voluntária muito mais fácil, né? e depois troca para o Bitcoin. É muito mais fácil você explicar para uma pessoa o que é o SDT do que explicar o que é o Bitcoin. É, então, eu Uhum. sinto que está crescendo muito a adoção, as pessoas entendem, mas eles estão... A barreira é cultural, como eu falei, as pessoas precisam entender o que é o dinheiro primeiro, eles não entendem o que é o dinheiro. É, eu entendi o que é o dinheiro, como eu falei, quando comecei a entender o Bitcoin, entendi o fraude que é o dinheiro fiduciário, seja dólar, seja euro, seja o que for, o peso argentino nem se fala. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que, não, se eu tenho dólar, eu estou tranquilo, eu estou me protegendo da inflação. Eles não entendem que o dólar tem muita inflação. Não tanto como o peso, lógico, mas tem inflação. Você perde poder de compra. Então, isso que eu tento ajudar as pessoas que eu conheço, tento explicar. Mas é difícil, eu vou te falar que eu às vezes fico... Falei, cara, por que as pessoas não conseguem enxergar o que eu estou enxergando? É complicado. Mas o Frustração, mercado né? na Argentina é muito dolarizado e as pessoas entendem cripto, conhecem o Bitcoin, mas eles entram no Bitcoin através de alguma stablecoin. E agora tem muitas empresas, não sei se vocês já escutaram da a empresa Lemon Cash, que ela meio que peidou o Estado, porque o Estado, quando tentou pressioná-la para informar, para que ele faça reportes, eles simplesmente tiraram a empresa da Argentina e colocaram a empresa no Salvador. Então, eles trabalham na Argentina, mas a base deles está no Salvador e eles prometem que eles não reportam nada para o Estado, que eles estão como por fora do sistema. E é uma empresa que está crescendo muito lá na Argentina. Eles têm seu cartão de débito também, que você consegue comprar, vender Bitcoin por lá, usar Bitcoin em qualquer comércio através de um cartão de débito deles. Então, essa é uma boa empresa que está crescendo muito. Como chama a empresa? Lemon Cash. Lemon Lemon, Cash. como limão,
limão. Mas é bem shitcoinheiro, cripto e não sei o quê. Mas é como você falou, o pessoal usa qualquer coisa mesmo. O pessoal tá usando o peso argentino, Pelo Ivan. caminho O que entre a Não as pessoa drogas é. mais. Qualquer o que o alternativa pessoal é quer lá melhor. é fugir do preço, como for. Eles acham ainda que o Bitcoin é muito volátil e então eles confiam mais Que numa. eles compram Solana. Não, Porque Nossa. o Bitcoin é muito volátil. Não, não, a maioria deve usar o que você falou, stables, né? Stablecoins ou Bitcoin. Acho que de todas deve. Se vai optar por uma cripto, acho que ainda a maioria opta pelo Bitcoin pela segurança, o que você falou, das instáveis, né? Como você quer dizer, a mais estável, a mais segura, né? Acho que E óbvio que ainda. ninguém vai comprar Bitcoin sem entender antes, né? Nesse cenário em que já tem o dinheiro que está desvalorizando, ele vai ficar pagando pela volatilidade? Não vai. Ele vê uma coisa que é estável, que promete uma estabilidade, mesmo sendo alguém prometendo, eu acho que o pessoal faz Com esse o tempo. trade-off, mas. o que mais me dói no coração é que as pessoas compram o SDT sem saber o que é o SDT, porque Uhum. se você compra o SDT, realmente você não está entendendo a parada. Tudo bem, se é para fazer um trade, se é para você comprar Bitcoin através do SDT, que é Para mais guardar é fácil, complicado. mas guardar o SDT é impossível. Tô tentando entender o porquê que faz sentido, porque, ou seja, claro, Ah, o faz. cara, o argentino tá pensando, ou seja, existe uma cultura, né, e bem construída por décadas, de que o que vale é o dólar, o que é estável é o dólar, ponto. Aí existe uma restrição de um governo hiperintervencionista que limita tanto a compra quanto a venda desses dólares e interfere a todo momento também na cotação desse dólar. Ele chega para um cara lá na Cuevas, falou, né? Ou no Arbolito. E o cara fala: olha, eu tenho o dólar, a mesma coisa, o dólar, ele é 1 a 1, digital, com a diferença, com a grande vantagem de que você consegue mover ele livremente, porque o governo argentino não consegue te bloquear, nem limitar o quanto você quer comprar. Se quiser comprar hoje, enfim. Você só precisa confiar na Bitfinex. Exato. Esse ponto é que falta, mas o resto, o cara ouve isso e fala: bom, perfeito, é um dólar eletrônico, digital, que eu posso mover, que o governo, em tese, não pode interferir, pronto, eu vou com esse. Bitcoin é muito volátil, complicado, enfim. Tem que ir um pouco mais fundo aí nessa toca, né, eu acho. Não, assim, eu É, acho que é só questão de tempo, gente. Eu sinto. E olha, eu falei, eu conheci Bitcoin em 2017, 2016, que comecei a me aprofundar. Nessa época eu já falava com meus amigos e eu era o doido. Estou falando de pouco tempo atrás. Agora, todos os meus amigos Ainda já é. têm Bitcoin. E compram Bitcoin, entendem Bitcoin. Então, eu acho que é questão de tempo, as pessoas vão entender e toda essa crise profunda que está vivendo o governo argentino agora só vai levar a mais adoção de criptomoedas, não tenho dúvida. Outro dia eu li um informe que saiu de uma empresa bastante séria de pesquisa, esse tipo de coisas, e eu até anotei aqui, eles falaram que 16% da população argentina já usa cripto ou já usou em algum momento. São 6 milhões de pessoas. É muita gente. Para um governo que... A Argentina tem 46 milhões de habitantes, mas quase o 40% mora só em Buenos Aires. Então, tem áreas da Argentina que a gente tem que tirar da estadística porque são áreas muito pobres, muito desoladas, nunca, que vai demorar mais. Mas para que 16% da população já usou cripto, já teve algum tipo de contato com cripto, é algo que eu acho muito bom. É, tinha outro dado Se essa interessante que informação 50 for verdadeira e fidedigna, né? Não verdadeira, mas, tipo, tiver como ser confiável, medida né? De mesmo. certa forma É. confiável. Falava que 52% das pessoas topariam usar cripto de alguma forma e que 4% das pessoas, que são praticamente 2 milhões de pessoas, usam constantemente que Bitcoin ou criptomoedas. Então, tem uma adoção que eu acho muito A cabeça já interessante. é mais aberta, né? Sim, sim, sim. E lógico que vai ter essa mudança generacional
que eu não posso explicar ou pedir para minha Uhum. avó, minha tia que use Bitcoin, né? Infelizmente, a gente vai ter, eu acho que isso é mundialmente, a gente vai ter que esperar essa mudança generacional, onde estão chegando pessoas com uma cabeça muito mais aberta a novas tecnologias, que isso vai ajudar que para mim vai ser a hiperbitcoinização, assim, sem dúvida. Cara, o dia mais feliz da minha vida foi quando meu sobrinho de 12 anos veio me perguntar o que era Bitcoin, que ele tinha escutado e que se interessou porque queria aprender sobre Bitcoin. Eu falei, caraca, tá acontecendo, sabe? Claro. Foi muito bom. Que demais. Que loucura, né, cara? É muito louco. É assim, em- ver nos Estados Unidos a adoção relativamente lenta, né? Até dá para entender, mas num país como a Argentina é difícil, é um pouco Sim. frustrante, né? Enfim, é o que você falou, tá acontecendo, é uma questão generacional também, né? Às vezes de tempo para que isso aconteça. Eu acho, Ivan, Ah, que não existe nem liquidez para absorver tanta riqueza tão rápida, por isso que ainda parece que o negócio é lento, porque você não tem é, instrumentos para as pessoas que precisam aportar. porque a Por Argentina, isso, vocês pensem que hoje a Argentina tem um nível de pobreza de quase 50%. É muito, Uau. sério. É 50% de pobreza. E 40% Isso, das nível de pessoas. pobreza considerado na Argentina é o quê? Não, não, Qual, como que é? real. Real, ok. Nível de pobreza real. E 40% de pessoas trabalhadoras são pobres. Então, como que você fala para uma pessoa que não consegue chegar no final do mês, Claro. compra Bitcoin? É muito Não, difícil entrar nesse tipo não, não, de não. pessoas. Ele vai É, trabalhar por Bitcoin, não vai comprar, ou seja, já vai entrar no mundo hiperbitcoinizado, né? Quando exato. esse mundo atual colapsar, ele já vai. Eu acho que É, esse vai ser o ou grande. vai pegar o SDT, né, pela Liquid, enfim, coisas do estilo, algum outro, né, por exemplo. E faz sentido, né, lá, essas coisas, até por privacidade também, eu acho. Você comprar isso aí, você pode depois trocar P2P ou SDT para pegar o Bitcoin com mais privacidade, não pegar ele na exchange. Então, eu acho que às vezes até como é muito usado, ou como tem um mercado, acho que líquido, né, relativamente líquido, para o SDT lá, deve, deve funcionar bem. Como uma ferramenta até para comprar, para ter um layer, uma camadinha aí entre o Estado e a sua compra de Bitcoin, sabe? Coisa do estilo. É, enfim, né? Legal, né? Bom ver que É tá. interessante isso que você falou, porque realmente lá o que está acontecendo é isso. A maior parte do mercado cripto está tudo completamente fora exchange, fora Estado. São essas cuevas, esses arbolitos que estão, e é tudo por fora, e é tudo cash. É, uma coisa que eu queria comentar, me chamou muito a atenção com isso que acho que foi o Alan que falou, quando eu me mudei para cá, a poupança que eu tinha era em dólar. Lógico, lá eu trouxe dólar para cá. Eu não sabia o que fazer com os dólares aqui, porque ninguém queria comprar o que eu trouxe lá. Eu tive um problema. Eu não conseguia entender como que o brasileiro ainda acreditava tanto no real. Porque todo esse filme que estou assistindo aqui no Brasil agora, eu já vivi. E eu até falava para minha esposa, para cara, "Mas não tem conta em dólar aqui, não tem. Como que as pessoas fazem? Aí eu ainda não nem conhecia memória. Bitcoin nessa época, né? Mas eu falava, como que as pessoas poupam em real aqui ainda? Tá errado, vocês têm que Moralita. poupar em dólar, né? Aqui As eu vi pessoas aqueles. esquecem. Elas esquecem que é das coisas que É acontecem. É cultural isso. também, Elas hábito. não conseguem conectar o passado com o presente. É isso. E hábito também, né, Alan? Cultural. Ninguém fazia poupança em dólar. A maioria da população no Brasil não tem cultura de poupar em dólar como se tem na Argentina, comparativamente, né? Não existe essa cultura. Na Mas Argentina, aqui acho já que é desde os anos. É muito tempo. É tipo do início do antes do plano século já. real, É. como que era? Tipo, antes do O plano quê? real. Não, também tem. Enfim, eu não sei te dizer. Não sei dizer. Tivemos vários episódios de Do, superinflação, mas nunca chegou a descontrolar a ponto de a gente ver gente carregando com carrinho na rua, notas de dinheiro. não, Mas sempre foi assim, de plano em plano, pessoas acreditando no próximo político que prometia entregar a solução econômica com um plano específico, que nunca dava certo, porque, enfim,
Ele sempre dava um calote no final das contas, mas nunca chegou a descontrolar desse tamanho. E por isso eu acho que as pessoas nunca aprenderam a procurar uma alternativa externa Nunca, aos planos econômicos e nunca teve essa só pode ser facilidade isso. também, né, Alan? Se você, o É, argentino, tendo Enfim, a a possibilidade na facilidade teria conta. vindo se tivesse tido uma necessidade, talvez alguém teria surgido com alguma solução, mas não foi o caso. O Brasil foi mais estável do que a Argentina nesses tempos. Eu acho que no Brasil, Só por quem isso. precisava se protegia de alguma forma, fora do Brasil. Era isso que acontecia, diferente da Argentina que mantinha o dólar aí, né? E talvez isso seja ruim para a estabilidade da moeda, ou para a manutenção da ilusão de estabilidade da moeda. Porque sim, tem muita gente que tem dólar de fato, né, que está passando ele em mão e de mão em mão no país. Talvez seja mais difícil manter a ilusão que tem no Brasil, talvez, da estabilidade do real. Porque, né, no caso do Brasil, é só o banco, né, que pode lidar com dólar, só o Banco Central, né? Os É por bancos. isso que eu falei que talvez a Argentina ainda seja super rica e ninguém sabe, deve estar tudo debaixo dos colchões. mas Agora, Rica olha só, naquelas, em papelzinho, né? É sim, Em rica em papelzinho, papelzinho. mas rica no sentido de hoje eles são Imagina, ricos, né? é que nem índio que depois fica com um monte de papelzinho debaixo do colchão. Como é que fala? Miçanguinha, sabe? É isso que é o triste, tá ligado? Porque no final, esse é o jogo final, né? Também do dólar. Então é tipo isso que é triste, que se a Argentina se mantiver nesse caminho, é um jogo errado, ela tá segurando papelzinho. Né? O argentino tá segurando papelzinho em vez de segurar a riqueza. Tá mandando recursos escassos, segurando papelzinho o gringo, que é melhor que o Mas local. seria preferível a Argentina se dolarizar do que continuar nesse sistema binário aí. não, Ah, então, isso com certeza. não, Mas sem dúvida que se o próximo governante que chegar for ter uma cabeça um pouquinho de cabeça, a solução seria dolarizar, né? Falar em bitcoinização agora eu acho meio utópico ainda, né? Não vai acontecer uma coisa como aconteceu no Salvador, por exemplo. Seria maravilhoso para mim. Mas eu acho meio utópico. Acho que o primeiro passo seria dolarizar e ter uma economia livre, dar liberdade às pessoas escolherem. Toda essa crise econômica que tem, monetária, não econômica, que tem na Argentina, ajuda muito as pessoas a conhecerem as criptomoedas, porque foi isso que foi falado aqui. As pessoas não têm acesso ao dólar, cara, mas tem acesso a isso aqui. E o que é isso? É $1 parecido, é uma cripto, mas está pareado ao dólar, e através disso eu posso conhecer Bitcoin, e é um caminho. Não é o melhor caminho, concordo. Eu acho que as pessoas têm que comprar Bitcoin para ter sua poupança e sua vida com Bitcoin. É o que eu faço e tento fazer. É, mas é um caminho. Querendo ou não, eu acho que toda essa crise vai ajudar muito a que o povo argentino conheça sobre Bitcoin e tenha essa liberdade de ter uma verdadeira liberdade financeira com Bitcoin, lógico, né? deixa eu te só, só, perguntar uma coisa. só uma Fala, coisinha Léo. aí, porque eu achei importante. Hoje eu li aí que parece que o FMI tem um acordo aí que parece que a Argentina vai assinar, ou já assinou com o FMI, 84 bilhões de dólares, negócio assim, um resgate, né? E que lá tem um dos termos diz que o FMI, uma das exigências, né, do FMI é que o governo Não pode encorajar o uso de criptomoedas. exato. Não, acho que a ideia que diz lá mesmo é colocar um fim nessa história. Como vocês, a gente sabe que vocês sabem fechar o curralito, fecha o curralito das criptomoedas, ou tenta, né? Ou seja, vamos, não sei, né? É que é foda, né? Essa é a galera para dolarizar, né? A Argentina, o FMI, acho que é o corpo, né? É com É quem que, você conversa para fazer esse processo. Então você sim, tem que estar no bom lado deles, né? sabe, eu li sobre isso. Tipo, a Argentina hoje está presa ao FMI porque acho que é a maior devedora do mundo com o Fundo Monetário Internacional. Então, qualquer coisa que o fundo fale, eles vão ter que fazer de algum jeito, vão ter que dar um jeito de fazer. Mas o FMI já salvou a Argentina, sei lá, inúmeras vezes. A Argentina é um defaulteador serial. Salvou entre aspas, né? Salvou. É tipo, Entrega uma montanha de gás. reescravizou, saldou a dívida para poder coletar mais daquele curralito. Famoso Exatamente. agiota. É. O problema argentino é a impressão de dinheiro. Tipo, a Argentina imprime, no último ano, praticamente duplicou sua base monetária. É,
E essa outra coisa que o argentino ainda não entendeu, que é a inflação. O conceito de inflação não é entendido na Argentina ainda. As pessoas ainda acham que a inflação aumentou os preços sem inflação. Ninguém Segura entende pra que isso cá. é culpa do governo também. Então tem uma, como eu Os falei, caras a barreira comemoram o cultural. resgate do FMI. Tipo, Que é loucura, absurdo, cara. cara. É Mas o uma. Brasil é igualzinho, as pessoas não entendem a inflação também, igualzinho. Não. É uma campanha, parece uma propaganda, uma campanha de anti-informação, contra-informação. Sim, sim. Então, Sim. o Milei, outra das ideias que ele leva, que as pessoas começaram a entender sobre isso, sobre inflação. Ele explica que a inflação é um fenômeno monetário, e fala isso todos os dias, em todos os canais. Só colocar Milei no YouTube, você vai ver a quantidade de entrevistas que o cara dá por dia. E, enfim, isso está ajudando que as pessoas mais jovens, comecem a entender como que funciona o dinheiro na realidade, né? Que o dinheiro de verdade não é o que a gente conhece, que a gente conhecia, que agora tem um dinheiro de verdade, né? Isso é muito interessante. Só falta que Milei fale de Bitcoin, aí vai ser meu ídolo na Argentina. Ainda não chegamos nesse ponto. Será Ô, que a gente Juan, não conseguiria chamar ele para conversar com a gente? Eu já tentei, sabe? Quando a gente estava no canal, no Visão Libertária, eu já tentei. Não consegui de acesso a Não ele, mas conseguiram. daqui a pouco, quem sabe? Seria interessante. Né, acho que ainda não. Ainda não. Talvez perto da época da eleição seja interessante chamar. O cara Eles vai aceitam os precisar. convites. Seria talvez, muito interessante. Sim, sim, sem dúvida. ô Vamos Juan, tentar. uma dúvida, só tentando pensar também aí na cabeça do argentino, o que que pode estar rolando. Existe, para quem tem conta em dólares, existe algum sentimento crescente aí no ar, pairando de uma possibilidade de um novo curralito? Sim. Não, tá latente. Tá latente. Todo dia agora, Mas vou te aí essas falar. pessoas falam, estão Não tem sacando o bank máximo run? que elas podem todo dia, Ivan. Estão nossa. fazendo o máximo para tirar tudo, né? Na Não, medida, não, estão lógico. pingando os dólares da conta. Na Argentina, quando você abre uma conta no banco, automaticamente você ganha uma conta em dólar. É automático, não é que você tem que pedir. Sua conta corrente lá é em dólar e em peso. Lógico, não são todas as pessoas que têm acesso a uma conta bancária lá, tem que falar isso, né? Que isso é outra coisa que o Bitcoin entrega às pessoas, e você tem um banco na sua própria mão. É, E e, para e esse, e os para esse pessoal, desculpa, a stablecoin outra vez é interessante, porque ele entende, né? Já é difícil, né, usar o celular ou ter um celular. E aí o cara entende que o dólar, sim, aqui é digital, tal, enfim. Mais fácil que entender o Bitcoin, né, que varia Mas para o ainda, cara né? tirar, desculpa, mas para o No cara tirar desbancarizado. esse dinheiro em dólares, ele tem uma limitação, né? Mensal, diária. Então, o que aconteceu? Quando começou esse cepo cambiário, que foi que chamaram, hein, que pararam, você não pode comprar mais dólar, mas se você tem dólar na sua conta, isso foi gravado com a pandemia também. Quando você Uhum. tem dólar na sua conta, você pode tirar. Eu posso ir lá e depositar dólares, na minha conta de banco. Eu não faria isso. E a maioria das pessoas já não fazem, mas empresas que trabalham com importação, às vezes tem que ter depósito em dólar. É, então, existe um movimento bancário em dólar. Tá. E você pode tirar, se você quiser liquidar a conta e tirar tudo num dia, você pode. Sim, sim, sim. Você, se tiver dólar na sua conta, você pode. Tem que ligar para Tirar o dólar. banco. Você tem que tirar, O Ah, perigo mesmo depositar. é a diluição do peso que eles fazem de tempos em tempos em relação Não, ao dólar. e os caras te proibirem de tirar em dólar, tá, Alan, tá. também. Não, não, mas Que Sim, nem você não eles fez, deixam você tipo. tirar desde que seja pelo câmbio oficial, que é aquela bosta. Exato, exato. Seria que não, nem mas eu vou te Nixon falar. com o De um tempo dólar, ou para seja, cá, eu você. já tenho escutado muitas notícias que já se fala, e você fala, quando começa o rumor, é porque vai acontecer. Do governo congelar depósito em dólar, tipo, pegar o dólar que está no banco. Também tem lá a gente chama de encaje, né? O encaje cambiário seria como uma reserva fracionária. Tipo, você deposita US$ 10.000 no banco, o banco vai ficar com 5% disso aí, o resto vai para o Banco Central. Então, muita da reserva em dólar argentino são os depósitos bancários das pessoas. Se Entendeu? passar o resgate, os depósitos estão salvos, né? Acho que é isso que passa na cabeça das pessoas. A gente precisa desse resgate, esse novo empréstimo, para o governo não roubar a gente. É Não, vou mais te ou menos falar, isso, Bob, né? eu acho que são muito Não é? poucas as pessoas argentinas Estão hoje em dia pensando nisso.
Pessoas, que e tem a dólar pé, no né? banco. Pessoas que nem a gente que tem dólar no banco. Muito poucas. Entendi. É mais grandes negócios. É, mas então, por isso, é mais grave ainda, né? Porque para grandes empresas seria roubar Ah, de sim, sim. fábricas, de que dão empregos, enfim, eles não podem, né? Isso é um risco para o país, é um risco de empresas vazarem, né? Sim, Simplesmente, sim. simplesmente vazarem da Argentina. Não, acontecem coisas que eu escuto. Tem amigos meus que tem um amigo que me contou outro dia, ele tem indústria lá. Ele me falou que um provedor dele, ele precisa fabricar válvulas de cilindro são feitas de bronze. O provedor dele não queria vender porque não tinha preço. Ele fala, cara, a única forma que eu consigo te entregar é com uma nota fiscal em branco. Eu te entrego, você produz, depois eu te falo quanto que custa. E não tem preço, as pessoas não têm como dimensionar o preço dos produtos, não tem como precificar o produto. Acontece certa. Problema do cálculo econômico mesmo. Exatamente. Uhum. Cálculo econômico, é isso Pode mesmo. crer. Peças Então, automotoras, acontecem esse exatamente. tipo de bizarrices, Você né? vai perdendo a referência até ficar completamente perdido. O E estou falando de uma socialismo tá aí. indústria, entendeu? É uma indústria que produz produtos para entregar às pessoas. E o cara vai produzir, mas ele também não vai vender. Se ele não sabe quanto que é a matéria-prima que ele usou, ele não vai conseguir vender para o seu cliente se ele também não tem um preço. E aí as coisas estão aumentando muito rápido. Então eu acho que tá complicada essa situação econômica lá. Eu acho que em algum momento vai explodir. Infelizmente vai explodir. Às vezes é até difícil falar, mas eu torço porque para isso que tipo dê um quebra. Em algum momento tem que tocar fundo para tentar sair de novo, né? Porque ir levando desse jeito como o Estado está levando Price lá, Discovery tem que voltar aí ao normal. exato, né? Tá muito complicado nesse sentido. Mas É, ou enfim, eliminar, né, esse price discovery cambial aí ridículo que num país que já é dolarizado, né? Que essencialmente Se não for eliminado por bem, é eliminado por mal, com hiperinflação. sim, sim. Eu acho que a gente está muito perto de uma hiperinflação, só que o conceito de hiperinflação mudou também com o tempo. Antigamente, uma hiperinflação era 1000% de inflação. Hoje, não é tão assim. Uma hiperinflação moderna, os economistas falam que 100, 150% você já está praticamente numa hiperinflação. É insalubre você ter uma Sim, inflação. porque você tem o governo pagando juros de títulos do outro lado. Então você tem uma situação que não parece que o número não fica tão grande, porque você tem uma compensação do outro lado. Mas mesmo assim, no final das contas, o dinheiro perde o valor do mesmo jeito. É isso mesmo. Ah, o dinheiro se valoriza dia a dia lá, é incrível. Eu viajo para a Argentina geralmente uma vez por ano, 2 vezes por ano. É chocante quando você chega lá e você vê, cara, como perdeu o valor o dinheiro. Que eu comprava ano passado, era comprar metade. E eles pagando 69,5% de juros ao ano nos títulos. E de funcionário pouco, né? público ganha em peso lá? Sim, né? Só peso. Funcionário público. Sim, sim, tudo peso. É. Não, a Isso é economia, interessante, porque o soldado, né? O cara que faz o enforcement, se o governo exagera demais, né? E começa a puxar muito o tapete dele, né? E falar, e agora você que tem os seus dólares em casa é criminoso por ter dólar em casa. Ou que tem Bitcoin em casa é criminoso. E ele também está se protegendo. Ele está na mesma situação. Não é que o governo é uma entidade, né, que funciona, ou seja, ele está pagando os caras em dinheiro fraco. Enfim, é um equilíbrio complexo aí para manter essa barbaridade. Ou Ordem seja, social. ou conseguir, né, retirar algo que é tão natural, né? Ou seja, como o dólar ou inclusive criptomoedas hoje em dia, né? Esse conceito. Você tentar ir atrás disso, acho que vai ser muito impopular, porque sim. todo mundo está querendo se proteger. Não é. Até o político que está roubando, ele está se protegendo em dólar. Ele tipo em dólar ou em Os Bitcoin ou maiores em cripto. detentores de dólar são os políticos. Exato. Sim, Tipo, sim, sim. o roubo para funcionar, ele tem que ficar na moeda forte, né? Não, ele não pode ficar na moeda fraca. Senão, Exato. né? Senão o roubo não faz. Foi errado, ele roubou errado, senão. Mas uma coisa interessante que é outro movimento muito forte que tem lá na Argentina é com esse êxodo agora do trabalho
para você trabalhar no exterior. Tem muito argentino trabalhando para empresa estrangeira e eles cobram com criptomoedas. E essa é uma coisa que o Estado está querendo muito regular e ainda não encontrou como. Não vai conseguir, mas tem muitas pessoas. E tem plataformas que nem Pioneer, tem a própria Lemon Cash que eu falei aqui, tem Orangefield. São todas plataformas que as pessoas usam para receber dinheiro do estrangeiro. Olha só. E tem um comércio interno de saldo, por exemplo. Eu tenho saldo em Pioneer, beleza? Te vendo meu saldo em Pioneer, você me entrega dólar em nota aqui para eu fazer as compras que eu preciso fazer. Ou vendo saldo em pesos. Mas é o jeito que as pessoas têm de cobrar dinheiro, porque qualquer dólar que entre na Argentina por meio legal, entre aspas, né, por meio estatal, você vai ser roubado em quase 50%, 60%. O Estado vai te pagar em pesos na cotação oficial. As pessoas, para evitar isso, vão por o lado das criptos através desse tipo de plataforma. Esse é um grande mercado que tem lá. Olha só. O renascimento Não, da peraí. Argentina. Mas você não pode receber de fora. Não pode receber de fora para sua conta em dólares. Pode, Dov, só que você vai, quando você for converter esses dólares, vai ser Não, no mas câmbio oficial. Não, mas eu posso sacar em dólares. Não posso sacar em dólares Não. do banco? Não, qualquer remessa estrangeira que entre na tua conta vai ser especificada Em pesos. em pesos. Já vai ser ao convertida. câmbio oficial. Não, o ideal seria que fosse precificada no câmbio oficial, se mantivesse em dólar, eu declaro o câmbio oficial e fico com o dólar. Aí seria É assim que tinha melhor que dos ser. mundos, né? Eu declaro o câmbio oficial, né, que eu recebi, né, e fico com o dólar, porra. Aí seria maravilhoso. Não, mas não acontece.